Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Amanda, professora de ciências. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre hereditariedade. Vocês já ouviram falar sobre hereditariedade? Conhecem sobre o assunto? Se não, nós vamos desvendar hoje de uma forma muito objetiva para que você possa compreender um tema tão importante. A hereditariedade, gente, ela é resumida como a transmissão de características de pais para filhos. Todas as características que nós herdamos dos nossos ancestrais ou as características que nós transmitimos aos nossos descendentes são características que são transmitidas através de segmentos presentes no nosso DNA. Esses segmentos são denominados genes. Então, esses genes, eles são transmitidos com as características que nós conseguimos observar. A cor dos olhos, a cor dos cabelos, a estatura, tudo isso são transmissões de características biológicas. Vamos falar agora sobre os genes. Não há como nós falarmos em hereditariedade sem mencionar os genes. Por quê, gente? Porque os genes, eles são os atores principais no que tange a hereditariedade. Mas onde nós os encontramos? Vamos relembrar alguns conceitinhos anteriores? E vamos relembrar que o nosso corpo ele é constituído por milhões e milhões e milhões de células. E no núcleo dessas células, que é um núcleo organizado, nós temos o nosso material genético, nós temos o nosso DNA, que traz todas as nossas informações biológicas, todas as nossas informações genéticas estão ali no nosso DNA. Esse DNA, ele é uma molécula de fita dupla. Vocês já devem ter visto esse desenho de uma fita dupla, todo enrolado em formato helicoidal, em formato de hélice. E essa molécula extensa, gigantesca de DNA possui fragmentos, pedaços. Esses fragmentos, segmentos, pedaços, partes que constituem essa molécula de DNA são os genes. Os genes estão ali presentes no nosso DNA, contendo todas as nossas informações. Todas as nossas informações genéticas, seja nossas características para cor de olho, cor de cabelo, estatura, cor de pele, tudo aquilo que nós temos como característica genética, elas estão ali contidas no nosso DNA, né? E ali pelos nossos genes. E os nossos genes que são transmitidos. Quando nós falamos assim, que no processo de hereditariedade as características elas são transmitidas, essas características elas são transmitidas através dos genes. Então, quando eu digo que as características foram transmitidas dos pais para os filhos, eu digo então que os genes foram transmitidos dos pais para os filhos, porque nos genes que contêm as nossas características. Então, quando tem lá um processo de fecundação, onde tem um óvulo, tem um espermatozoide. Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou, vem ficar perto. A fecundação, forma-se uma única célula ovo ou zigoto. Essa única célula que vai se desenvolver, gerar o embrião, né, consequentemente gerar a criança, o indivíduo, esse embrião, a princípio, contém metade das informações genéticas da mãe, metade das informações genéticas do pai. Então, eu tenho meio a meio. Esse indivíduo vai ter características tanto do pai quanto da mãe, que foram transmitidas. Genes foram transmitidos da mãe e genes foram transmitidos do pai para formar aquele indivíduo. Aquele indivíduo vai apresentar uma característica. Qual característica que vai apresentar? Tudo depende, vai apresentar característica da mãe ou do pai. Não tem como um indivíduo nascer metade de uma cor, metade de outra. Vamos supor que o pai tenha um cabelo claro e a mãe tenha o cabelo escuro. Não tem como aquele indivíduo nascer com metade do cabelo escuro, metade do cabelo claro. O que vai acontecer?
vai haver ali um gene dominante para a cor do cabelo. O cabelo vai nascer preto. Então, o gene dominante foi preto ali, cabelo cor preta, né? Então, ali houve uma dominância genética, né, em questão do gene. Então, a cada geração vai haver a dominância de um gene ali. Não tem como nascer metade de uma cor, metade de outra. Aí vamos supor, esse indivíduo nasceu com cabelo preto. Aí esse casal tem um outro filho. O próximo filho, nasce com cabelo castanho. Então, para aquela geração, para aquele filho, houve a predominância do gene para a cor de cabelo claro. E assim sucessivamente. A cada geração há uma dominância genética ali, né? Então, eu quero que vocês entendam assim, que a hereditariedade é a transmissão de características dos pais para os filhos. Que essas características que são transmitidas são os genes. Os genes são transmitidos. Esses fragmentos de DNA que contêm genes que são transmitidos para o indivíduo, tanto da mãe quanto do pai. E ali o indivíduo vai ter características tanto da mãe quanto do pai. Isso é a hereditariedade. E onde nós encontramos os genes? No nosso DNA. No nosso DNA existem pedaços, segmentos nessa molécula de DNA que são os genes. E onde nós encontramos tudo isso? No núcleo das nossas células. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurar. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black